Então, iniciou. Boa noite, gente. Lucas, Mayumi, boa noite, professor Elton, todo mundo que vai estar assistindo a gente na sala, nossos colegas. A gente está aqui hoje para falar de um tema um pouco pesado, na verdade, que é o PAC sobre o Tribunal de Nuremberg. E eu vou iniciar o cronômetro agora, porque a gente tem 20 minutos para falar. 15. Ou 15 ou no máximo 20. Vai lá, Lucas, contextualiza a galera aí o que a gente vai falar. Bom, basicamente a gente vai falar do Tribunal Internacional Penal de Nuremberg. Esse tribunal está localizado em Nuremberg por conta de que a cidade de Nuremberg era o centro do Hitler para fazer as suas manifestações para a nação. Inclusive para falar do Terceiro Reich, que era a empreitada de Hitler em expandir o Império Nazista por toda a Europa na Segunda Guerra Mundial. Além disso, Nuremberg ele era um antigo palácio da justiça e por conta desse símbolo de justiça se teve o intuito por parte dos aliados por escolher aquela cidade de Nuremberg, aquele palácio da justiça, como sendo o local do tribunal para julgar os responsáveis por todas as atrocidades ocorridas na Segunda Guerra Mundial, que foram os crimes contra a humanidade, contra a paz. Foi bem emblemático, né? Eles terem escolhido esse lugar. Eu acho que eles acertaram bastante, assim. E assim, sobre as características do tribunal, o que tu achou mais relevante, assim? É que as principais características é que foi um tribunal inovador, foi um primeiro tribunal criado para julgar crimes que nunca foram julgados. Então ele foi um tribunal histórico, basicamente porque ele julgou os perdedores da Segunda Guerra Mundial, né, que seria a França, a Itália, o Japão, o eixo ali, né? Mas principalmente foi julgado ali os nazistas, que foram os responsáveis pelo Holocausto, por todo o genocídio em massa da população judaica na Europa naquele tempo. E aquela revolta toda da população da Europa foi uma indignação por toda a nação da Europa naquele período. E eles queriam justiça, eles queriam que algo fosse feito para poder voltar o retorno da paz mundial. E por isso esse julgamento de Nuremberg foi o central ali, o principal para este fenômeno. Uhum. E tu quer falar um pouquinho do que levou a ter esse tribunal? Tu quer falar um pouco do conflito? O contexto histórico seria ali basicamente um contexto pós-guerra, né, na qual foi a derrota do eixo pelos aliados. Né? E quais que eram os países do eixo mesmo? Era o Japão, Alemanha e Itália. Basicamente, a União Soviética, juntamente com a França, Inglaterra e Estados Unidos, que são as forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, juntaram forças para acabar com essa expansão nazista, né? Enquanto que a União Soviética estava aniquilando as tropas nazistas na Segunda Guerra Mundial, no conflito em Stalingrado, em Kursk, em 42 e 43, os Estados Unidos estavam retomando todo o território que a Itália e o Japão haviam dominados pela parte do norte da África ali e principalmente a França. Bom, basicamente ali quando os aliados conquistaram a França, que estava sendo dominada pela Alemanha, foi um marco da vitória por parte dos aliados no maior símbolo de conquista que os nazistas consideravam, que era a vitória sobre um país que era democrático, querendo impor que o nazismo era acima de um país que era democrático. Nesse sentido, quando os aliados dominaram a França novamente, os aliados dominaram a fé, pelo menos na população da Europa naquele período. E enquanto a União Soviética estava atacando paralelamente com o ataque da Normandia no dia D, eles conseguiram conquistar a Alemanha, aniquilaram boa parte do exército nazista e redominaram os territórios conquistados pelos nazistas, demonstrando ali a derrota por parte do eixo, pelo menos na Europa. Então, nesse sentido ali, Hitler se suicidou e para quem julgasse, não Hitler, né? Toda a cúpula nazista, que foram os responsáveis por todas as atrocidades. Pela essa ideologia de expandir o império superior por toda a Europa e por todo o mundo. E qual que eram os países aliados? Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Que basicamente foram os vitoriosos daí, os vitoriosos, né? Que foram os responsáveis por julgar os
a alta cúpula nazista ali no Tribunal de Nuremberg. Cada país cedeu um promotor de justiça e um juiz para julgá-los. Eu acho que era uma época em que o mundo todo estava vivendo em uma insegurança muito grande, né? E, tipo assim, o que fazer? Quem que vai julgar quem? E eu achei muito inteligente da parte deles pegar a alta cúpula nazista para fazer isso. Porque não faria sentido, tipo, matar milhares de pessoas ou culpar... Ou a nação alemã, né? Ou a nação, própria A nação nação não tem nada a ver. A alemã. nação, ela foi manipulada ali pelo ideal dele. Os civis, Basicamente tem que ser os atores individuais, né? Que praticaram aqueles horrores ali por conta de seguir uma ideologia e por conta de se aproveitarem de uma estrutura do Estado, que foi o Exército, para praticarem aquelas ações. E no fim das contas, quantos que foram julgados, Mayumi? Quantas pessoas? Foram, na verdade, iam para julgamento 24, mas apenas 22 foram julgados, né? Um foi dispensado por doença, ele teve um quadro clínico e foi dispensado do julgamento. Sortudo ou não? Ou não. E um cometeu suicídio antes do julgamento. Foram 22 julgados no total. Desses 22, 12 foram condenados à pena de morte, sendo eles os principais Martin Bormann e o Hermann Göring, né? Martin Bormann, ele era o braço direito de Hitler. Ele foi julgado em absentia, que ele não estava presente no julgamento, né? Porque ele tinha fugido do bunker de Berlim nos últimos dias de guerra. Então, o paradeiro dele era desconhecido. Quem que era esse? Martin Bormann. E o outro principal ali, dos 12, era Hermann Göring, que foi considerado ali pelos aliados do julgamento ali o nazista número 1 depois de Hitler, né? Eles tinham que escolher uma figura para representar eles. E daí, durante o julgamento, ele foi muito firme, né? Ele era um cara muito eloquente, assim, né? Ele teve a fala dele, assim, muito firme, tanto que para os jurados foi... Durante o julgamento, ele usava óculos, usava fones de ouvido para não escutar. Ele era um cara que tinha um ego muito forte, né? Ele muito achava alto. que ele era superior e aquele julgamento todo era uma farsa e era uma afronta contra o próprio Estado alemão naquele período. É uma ideologia surreal, assim. Ele era um cara muito fiel, né? Sim. E além desses 12 que foram condenados à pena de morte, 4 receberam sentenças entre 10 a 20 anos, um com 10, um com 15, outro com 20. 3 foram condenados à prisão perpétua e 3 foram absolvidos pelo tribunal. Caraca, teve gente que foi absolvida ainda. Sim, era um ministro da Fazenda, um chefe de imprensa e um político alemão que teve uma função ali com Hitler e colocou ele como um chanceler ali, né? Ele foi absolvido também. O julgamento ele ocorreu ali basicamente sobre 4 tipos de acusações, né? Que você vai falar posteriormente, né? Não, então, ia até entrar nesse assunto agora, né? Que a gente já falou da sentença. Pessoal, o que eu ia falar e acabou cortando ali no vídeo é o seguinte, eu ia falar um pouquinho dos argumentos ali da defesa, né? Da defesa da cúpula nazista, que foi no seguinte sentido. Eles argumentaram principalmente que o tribunal ele não tinha legitimidade para julgar aqueles réus, então falta de legitimidade. Em segundo lugar, imparcialidade do juiz, porque o juiz ele não foi sorteado, digamos assim, né? Não teve aquela coisa do juiz natural, ele foi escolhido pelos aliados, né? Cada país indicou um juiz, então tinha 4 juízes. E basicamente isso, eles alegavam também que os réus foram obrigados a cometer os atos que cometeram, foram obrigados por superiores. Então foi nesse sentido os argumentos da defesa. Juízes foram os próprios aliados, né? Então não teve, tipo assim, um sorteio pra ver quem que vai ser o juiz e tal, né? Então, não necessariamente os juízes eram imparciais, né? Os vencidos, né? É Por bem... isso que o Tribunal de Nuremberg ele é também chamado Tribunal dos Vencedores contra os Vencidos. Não, é bem isso. E muitos deles, até no filme, tu conseguia ver, assim, eles mesmos alegavam que eles eram inocentes e que eles só fizeram o que fizeram porque foram obrigados, né? Então, a defesa seguiu muito nessa linha, assim, de argumentação. Só que quando foi acontecendo ali o julgamento, foi ficando mais difícil para a defesa, né? Porque os promotores trouxeram provas que ficaram
incontestáveis ali, né? Provas que mostravam todo o horror do Holocausto ali, né? Vídeo, tudo, com né? certeza. Não Até tem o como vídeo. defender uma coisa daquela. Sim, foi... Ele priva a vida da outra pessoa só por conta da condição daquela pessoa. Imagina se o mundo fosse dessa forma. Não, e aí os principais argumentos da acusação é crimes contra a paz, né? Que eles foram acusados de... Os nazistas, né? Acusados de quebrar tratados internacionais e de quebrar o estado pacífico em que o mundo seguia naquela época, né? Foram acusados também de crimes de guerra, que na verdade esse foi o ponto menos controverso assim do julgamento de Nuremberg, que basicamente os crimes de guerra o que são? É você não ter nenhum escrúpulo, porque até mesmo na guerra, eu achei isso muito interessante, até mesmo na guerra existe um código de conduta para você seguir. E um código meio que moral, assim, apesar de que a guerra não é muito moral, né? Mas ainda tem, né? O Lucas também foi do exército, pode te explicar um pouco melhor sobre isso. Eles têm um código para tu seguir, né? E os nazistas quebraram tudo isso, no sentido de que mataram civis, eles atacaram lugares, zonas residenciais, fizeram reféns. Então, vários códigos de conduta foram quebrados, né? E outra coisa também, tu quer comentar, Lucas? Não, pode prosseguir. Outra coisa também que foi muito inaugural para o Tribunal de Nuremberg foi a parte dos crimes contra a humanidade, né? Porque não existia uma definição exata do que eram os crimes contra a humanidade. E por causa do julgamento de Nuremberg, isso ficou meio que definido, né? E até acho que eu posso ler aqui a definição, abre aspas, ó. Assassinato, extermínio, escravidão, deportação e outras ações desumanas cometidas contra populações civis antes e durante a guerra, e também perseguição política, racial, religiosa na execução e em conexão ao plano comum mencionado na acusação 1. Então, basicamente, é esse rol aí de crimes contra a humanidade que o tribunal deixou de legado. E o último ponto e o mais controverso nesse julgamento foram os crimes de conspiração, que basicamente o que é? É um complô. É basicamente você se reunir e você traçar estratégias e você conspirar para a realização dessa guerra. E criar uma ideologia, né? E isso também. Seria isso. E muitos juízes não queriam colocar, acho que foi a França que não queria colocar esse ponto de acusação, né? Não queria levar isso para frente. Só que o promotor Jackson, que foi uma figura muito importante, que era um promotor dos Estados Unidos, ele fazia muita questão de levar esse ponto, porque foi um dos pontos principais na construção do nexo de causalidade, né? Porque, na verdade, ficava muito difícil para eles provar que aqueles réus que estavam lá, que eles participaram diretamente na execução das pessoas, porque, na verdade, não eram eles que estavam lá apertando o botão da câmara de gás. Então, eles precisavam criar um raciocínio de que aquelas pessoas que estavam lá tiveram uma participação direta na morte daquelas pessoas. Então, esse ponto de conspiração foi um argumento principal, assim, na minha visão, de que para conseguir condenar aqueles réus, né? E assim, numa questão de opinião agora de vocês, particular, o que vocês acharam disso? Vocês acham que foi justo, que deveria ter sido mais pessoas? Vocês acham que não? O que vocês acharam? Eu achei que foi totalmente justo e até fiquei de cara que alguns foram até absolvidos ali, que nem a Mayumi tinha dito, porque são pessoas que se aproveitaram da máquina estatal, se aproveitaram de uma ideologia e acharam que aquela ideologia estava certa acima de tudo. E colocavam como se fosse mais importante do que as demais pessoas. E por conta disso, eles achavam que tinham a legitimidade para cometer genocídio. Então, eu acho que privar a liberdade de outra pessoa é totalmente incoerente com o estado de direito que a gente vive hoje em dia, né? E a forma do direito que a gente vive hoje em dia vem decorrente do julgamento desse tribunal, porque esse tribunal ele mostrou para o mundo que... Tu me cortou? Eu fiz assim que pra tu tava parar de bater na batendo. mesa. Tava Mas saindo continua, vai lá. Agora eu me perdi, velho. Se perdeu, tá, mas tu achou muito bom. Exatamente. Resumo, tu achou muito bom. E tu, Mayumi? Ai, totalmente necessário, né?
Foi um pontapé ali para a maioria dos direitos internacionais que a gente tem hoje em dia, né? Como tu tinha comentado antes ali. Não, eu acho bem isso também. Eu acho que foi bem justo e que serviu de exemplo, assim, né? De mostrar para o mundo, na verdade, que as ações de um tirano não vão ficar impunes, né? De uma pessoa que fez o que fez, matou os milhões de pessoas que matou, isso não teria como ficar impune. Ah, uma coisa que eu acho que a gente não comentou foi que o Göring, que era a estrela do Tribunal de Nuremberg, ele não foi pra forca, né? No final das contas. Ele morreu envenenado, né? Ele se envenenou ele horas se matou antes do... com cianeto, acho que foi, cianeto, né? mesmo veneno usado na Câmara de Gás. E pelo que eu tava pesquisando, naquela época, os militares, eles andavam com cianeto, né? Sim. Porque se eles fossem pegos por tropas inimigas... se fossem prisioneiros de guerra, eles não poderiam passar nenhuma informação, então eles teriam que se matar. E outra coisa que a gente não falou Que também... ironia, né? Ele morrer com o próprio cianeto. Foi o tempo do julgamento, né? A gente não tinha comentado. O julgamento ele durou mais de um ano. Ele começou em demorou, hein? 20 de novembro de 1945 e terminou só em 1º de outubro de 1946. Os condenados à forca ali, à morte, né? Foram enforcados no dia 16 de outubro, 15 dias depois. Não, gente, é isso. E o que eu ia falar também, que eu retomei o outro ponto, enfim, mas é que também eu acho que foi um grande exemplo e que deveria continuar sendo seguido, né? E eu acho que teve muitas outras ocasiões, assim, muitos fatos históricos que a gente viveu que não tiveram o mesmo desfecho. Muitos crimes contra a humanidade que, na minha visão, foram cometidos até hoje, depois do Tribunal de Nuremberg, e que até hoje ficaram impunes. Vou falar só um para dar um exemplo, né? O Holodomor, né? Feito pela União Soviética, onde matou milhões de pessoas de fome. Isso aí ninguém apreciou, né? Então eu acho que deveria ser mais seguido pelo mundo o exemplo, o legado deixado pelo Tribunal de Nuremberg, apesar que depois tiveram vários outros julgamentos e tal, inspirados neles, né? Mas enfim, eu acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Da minha parte, acho que precisa complementar. Não, da minha parte, eu acho que é isso. Não, acho que a gente já deve ter extrapolado o tempo, até perdi o cronômetro aqui. Mas é isso, muito obrigada a todos por assistirem e tenham uma boa noite. Boa noite, Agora galera. vamos para os quizzes.